Nós vamos tentar essa metodologia de podcasts para explicar as atividades, já que não estamos nos encontrando presencialmente, e como é que isso vai funcionar. Eu vou explicar as matérias e ler alguns textos e sugerir algumas atividades para vocês. Vocês vão ouvir essas aulas, fazer anotações, acompanhar a leitura dos textos nos textos de apoio que eu vou colocar junto com o áudio para vocês. E se vocês tiverem dúvida, vocês vão escrever e vão me retornar. Então, vamos na aula de hoje falar sobre o romance. E não vamos falar sobre romance de amor. Pode ser de amor? Pode, mas romance aqui não é um sentimento, é um tipo de livro. Por quê? Vocês já viram vários tipos de textos diferentes. Vocês já viram textos de contos, de fábulas, de notícias, de diários, de publicidade. Vocês já viram um monte de tipo de texto. Normalmente esses textos, eles são organizados e, dependendo das características dele, eles recebem nomes diferentes. As histórias narrativas, que como vocês sabem são aquelas que têm um narrador, que falam sobre coisas inventadas, que tem personagem, tempo, espaço, aquelas características que nós discutimos, né? Então, protagonista, antagonista, tempo cronológico, tempo psicológico, todas essas histórias são narrativas. E dependendo do tamanho delas, elas recebem nomes diferentes. Então elas podem ser crônicas, se elas forem muito curtas, do tamanho de uma página, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais. Elas podem ser contos, se elas forem um pouquinho maiores, então umas 3, 4 páginas, 5 de repente. Elas podem ser novelas, se elas forem maiores do que os contos, então umas 9 páginas, algo assim. Elas podem ser romances, se forem do tamanho de livros. Então, os livros, eles costumam ser chamados de romances, não importa sobre o que eles falam. Vocês já devem ter ouvido falar de romance policial, de romance de aventura, de romance histórico, de romance indianista. Existem vários tipos de romance. Romance é só uma história narrativa longa. Eu vou ler para vocês um texto da Marisa Lajolo, que fala um pouco sobre o romance brasileiro, e depois nós vamos acompanhar juntos a leitura de um trecho de um romance e alguns exercícios sobre ele. E aí eu vou colocar esses textos e os exercícios para vocês fazerem lá nos textos de apoio. Então, a Larissa Lajolo fala assim, no texto Como e Por que Ler o Romance Brasileiro. Ler de muitos jeitos, ler de qualquer jeito, mas sobretudo, ler porque é excelente leitura. Lê-se romance em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer posição, em casa, na praia, no escritório e na escola. De manhã, de tarde e de noite, em ônibus, avião e metrô. De pé ou sentado, bebendo refrigerante ou comendo pipoca. Mas, onde quer e como quer que se leia um bom romance, brasileiro ou não, acabamos encontrando nele, vivendo nele. Como se vê, hoje a vida do leitor de romance é fácil, e assim sendo, não há culpa. Maiores e menores de idade podem, sempre que quiserem, ler romances e se apaixonar por eles. Mas nem sempre o romance foi tão acessível e sua leitura tão ao alcance da mão e do olho como hoje. Muito pelo contrário. Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam funções nobres, como exaltar feitos heróicos, a epopeia, exprimir dramas íntimos, a poesia lírica, ou representar emoções, o teatro, o romance nasceu divertindo seus leitores, fortaleceu-se e continua existindo em função do entretenimento que proporciona a seus leitores e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e com o prazer que o romance não teve um percurso fácil. Nascido da transformação de outras formas literárias, ele começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida de pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. Por isso, ele democratizou e popularizou a leitura e, com ela, a literatura. Então, vou fazer alguns comentários sobre esse texto, porque ele é bastante interessante, ele resume muito bem coisas que eu passo em ensino médio falando para os alunos. O texto fala que o romance é muito democrático porque ele é fácil de ler, você pode pegar um livro e ler no ônibus. Vocês não, porque vocês não vão sair de casa. Mas vocês podem ler o livro em qualquer posição em casa, vocês podem ler em qualquer cômodo. Se vocês quiserem, vocês podem tirar uma foto do livro e ler no celular. Então, é muito acessível você ler um romance, que você pode carregar uma história com você para qualquer lugar. E você pode entrar nessa história.
Quando vocês assistem um filme, eu já falei isso em sala de aula, vocês costumam se envolver tanto com o filme que vocês se sentem parte daquilo. E vocês ficam bravos e vocês dão risada e vocês choram junto com a história do filme. O livro é a mesma coisa. A diferença é que você precisa usar muito mais a sua imaginação para ver dentro da sua mente a história que está sendo contada, ao invés de só assistir passivamente, você vira parte daquela construção. Você pode imaginar as personagens de um jeito diferente do que seu colega, por exemplo. Não tem problema, porque você vai construir a história junto e ela vai ser sua história também. Essa é uma característica de tudo aquilo que envolve imaginação, né? Você participar imaginando junto a história. Por isso que é tão divertido de ler, e aqueles que não gostam muito de ler provavelmente ainda não desenvolveram essa técnica, mas aí com o tempo vocês vão aprimorando isso e conseguindo participar mais da história. E aí ela conta um pouco sobre a história da literatura. Então ela fala que o romance não fala de grandes feitos heróicos que nem uma epopeia. Epopeias são histórias contadas em versos, normalmente muito longas, que falam sobre grandes heróis. Então, se vocês já ouviram falar da Guerra de Troia, tem um filme, Troia, né? Essa história foi contada lá na Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, sobre os feitos do Ulisses, naquele fim da Guerra de Troia. E foi contada em uma epopeia. É um livro gigante, com quase 10.000 versos, todos rimando, todos bonitinhos, contando a história dessa guerra, do fim dessa guerra. Então, antigamente era assim que se fazia poesia. E as pessoas, elas nem liam, porque normalmente isso era composto por alguns que sabiam ler, essas pessoas decoravam e cantavam esse poema em público e os outros ouviam. Então dava muito mais trabalho do que hoje, que você pode pegar um livro e ler. E aí ela continua falando sobre os dramas íntimos, né, que é a poesia lírica. Poesia lírica é aquele que fala de sentimento. Então pode falar de tristeza, de felicidade, de saudade. São sentimentos nobres que sempre foram exaltados e por isso era bonito se fazer literatura sobre isso, né? Falar de amor, falar de saudade. Olha só que coisa maravilhosa. Mas aí ele fala, o romance não necessariamente fala dessas coisas nobres. Muito pelo contrário, ele veio para divertir as pessoas. E ele tinha essa função de entretenimento. Então, quando ele começou a surgir, muita gente falava, mas isso é coisa fácil de fazer. Qualquer um faz historinhas para divertir. Isso não é nobre, isso é literatura menor. Então, durante muito tempo, as pessoas não gostavam dos livros em prosa porque eram fáceis e porque os temas não eram grandiosos. Era tema da vida comum, você pode fazer uma história do que você quiser. Se vocês quiserem hoje parar o que estão fazendo e escrever uma história de vocês, vocês podem. Não precisa ser sobre grandes temas, pode ser sobre o que vocês quiserem. Então, por isso, sofreu um pouco de preconceito no começo. Mas foi atingindo o público e foi se fortalecendo e foi se popularizando, e hoje é a forma mais comum de literatura, mais até do que poesia. Nós vemos muito mais textos em prosa, narrativos, do que textos em poesia, em versos. Então, os textos em prosa, né, que são aqueles que vão até o fim da linha, os textos em versos são aqueles que parecem letra de música, que vão até a metade, tem rima. Então, essa é a diferença dos romances para os outros gêneros literários. Então, eu vou ler para vocês um trecho de um romance que chama O Carteiro e o Poeta. E antes de ler, eu preciso explicar sobre essas personagens. Então, nós vamos ter dois personagens nesse livro. Um é o Pablo Neruda, que foi um poeta chileno, de verdade, um dos maiores da língua espanhola do século XX. E o outro personagem com quem ele conversa é o Mário. O Mário é um desempregado que é quase analfabeto e ele vira carteiro. Então ele entrega as cartas para o poeta e eles se encontram. E eles vão formando uma amizade. Então, aos pouquinhos, o Pablo Neruda descreve os sentimentos dele e o carteiro vai aprendendo sobre isso. E eles vão desenvolvendo essa amizade e fazendo companhia um para o outro. Então eu vou ler, mas praticamente todo em diálogo. Então é importante que vocês acompanhem no texto para conseguir acompanhar quem está falando o quê. Então começa com o Mário, que é o carteiro, falando: Dom Pablo? E aí o Pablo responde: Você fica aí parado como um poste. Mário retorceu o pescoço e procurou os olhos do poeta, indo de baixo para cima. Cravado como uma lança? Não, quieto como uma torre de xadrez. Mais tranquilo que o gato de porcelana?
Neruda soltou o trinco do portão e acariciou o queixo. Mário Giménez, afora as odes elementares, tenho livros muito melhores. É indigno que você fique me submetendo a todo tipo de comparação e metáforas. Como é, Dom Pablo? Metáforas, homem. Que são essas coisas? O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Para esclarecer mais ou menos de maneira imprecisa, são modos de dizer uma coisa comparando com outra. Dê-me um exemplo. Neruda olhou o relógio e suspirou. Bem, quando você diz que o céu está chorando, o que é que você quer dizer com isso? Ora, fácil, que está chovendo é. Bem, isso é uma metáfora. E por que se chama tão complicado se é uma coisa tão fácil? Porque os nomes não têm nada a ver com a simplicidade ou complexidade das coisas. Pela sua teoria, uma coisa pequena que voa não deveria ter um nome tão grande como mariposa. Elefante tem a mesma quantidade de letras que mariposa, é muito maior e não voa, concluiu Neruda exausto. Com o resto de ânimo, indicou ao solícito Mário o rumo da enseada. Mas o carteiro teve a presença de espírito de dizer: puxa, eu bem que gostaria de ser poeta. Rapaz, todos são poetas no Chile. É mais original que você continue sendo carteiro. Pelo menos caminha bastante e não engorda. Todos os poetas aqui no Chile são gorduchos. Neruda removeu o trinco do portão e se dispunha a entrar quando Mário, olhando o voo de um pássaro invisível, disse: é que se eu fosse poeta poderia dizer o que quero. E o que é que você quer dizer? Bom, o problema é justamente esse. Como não sou poeta, não posso dizer. Neruda apertou os dedos no cotovelo do carteiro e foi conduzindo até o poste onde havia estacionado a bicicleta. Agora vá para a enseada pela praia e, enquanto você observa o movimento do mar, pode ir inventando metáforas. Dê-me um exemplo. Olha esse poema. Aqui na ilha, o mar e quanto mar. Sai de si mesmo a cada momento. Diz que sim, que não, que não. Diz que sim, em azul, em espuma, em galope. Diz que não, que não. Não pode sossegar. Chama-me mar, repete, atirando-se contra uma pedra sem convencê-la. E então, com 7 línguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 cães verdes, de 7 mares verdes, percorre-a, beija-a, umedece-a e golpeia o peito, repetindo seu nome. Fez uma pausa satisfeita. O que você acha? Estranho. Estranho, mas que crítico mais severo! Não, Dom Pablo, estranho não é o poema. Estranho é como eu me sentia quando o senhor recitava o poema. Querido Mário, vamos ver se você desenreda um pouco, porque eu não posso passar toda a manhã desfrutando o papo. Como se explica? Quando o senhor dizia o poema, as palavras iam daqui para ali. Como o mar, ora. Pois é, moviam-se exatamente como o mar. Isso é ritmo. Eu me senti estranho porque com tanto movimento fiquei enjoado. Você ficou enjoado. Claro, eu ia como um barco tremendo em suas palavras. As pálpebras do poeta se despregavam lentamente. Como um barco tremendo em minhas palavras. Claro! Sabe o que você fez, Mário? O quê? Uma metáfora. Mas não vale, porque saiu só por acaso. Não há imagem que não seja casual, filho. Então, nesse trecho do texto, nós vimos a conversa dos dois sobre literatura, né? O Pablo explica para o Mário sobre metáfora, sobre comparação, sobre essa linguagem da literatura, porque o Mário não entendia e ele achava tudo muito complicado, né? Ele faz associações e aí o Pablo Neruda fala sobre as palavras que a mariposa e o elefante têm o mesmo número de letras, então você não precisa pensar que uma palavra complicada significa algo complicado. Metáfora, comparação, são palavras que explicam coisas muito simples, coisas que vocês fazem normalmente, coisas que vocês nem têm dificuldade de entender, só tem um nome estranho, assim como mariposa para um inseto tão pequenininho. E nós já vimos metáfora e comparação em sala de aula, né? Então, só para retomar, metáfora e comparação são formas de linguagem conotativa. A linguagem conotativa é aquela linguagem figurada, aquela que não quer dizer exatamente o que o dicionário fala. Por exemplo, se eu falar, seus olhos são o mar, eu não quero dizer realmente que seus olhos são feitos de água e dá para nadar neles, nem nada assim. É só uma forma de se expressar, que não significa exatamente, literalmente, aquilo que as pessoas pensam. A linguagem literal, aquela que é exatamente
o que o dicionário indica é a linguagem denotativa, denotativa de dicionário. Mas nós estamos falando aqui de linguagem conotativa, com sentidos diferentes. Então é a figurada. E aí ele fala sobre metáforas. Então metáfora é aquela figura que um termo significa outro, é uma associação de ideias de forma muito próxima, sem uma palavra que indica comparação, é só dizer isso é isso, então são afirmações. Então eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês fazerem e são todos sobre esse texto. Eu vou pedir que vocês leiam o texto mais uma vez. Se precisar voltar nesse áudio para acompanhar a leitura junto com a minha, pode acompanhar. E respondam esses exercícios em uma folha à parte, que eu não sei ainda se eu vou pedir para vocês entregarem ou não. Se eu pedir para vocês entregarem, talvez eu deixe que vocês tirem foto e mandem a foto, ou que vocês façam digitado. E na próxima atividade a gente continua sobre esse texto, só que com outros exercícios. Então qualquer dúvida vocês podem postar no grupo do Facebook, porque eu respondo por lá.